Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que hora você está vendo esse podcast, mas seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Fato. Lembrando, né? Tudo tem um porquê. Fato, além de contra fatos não há argumentos, significa que fato, o F, é um espaço de fala, de abrir para todas as ideias, todos os debates, né? A, de atualizar você com o que há de mais interessante no mundo. Às vezes tem coisas que você não sabe e a gente vai tentar descobrir juntos aqui, né? E de transformar o seu olhar sobre novas situações, sobre novas perspectivas, tudo aqui no podcast do Fato. Lembrando que também você pode acessar esse conteúdo no nosso site oficial, que você está vendo aí no vídeo, e também você pode assinar o nosso jornal e receber em qualquer lugar do Brasil na sua casa. Basta você entrar em contato com esse telefone que está aí no vídeo, você vai assinar o jornal, vai receber na sua casa, você vai acessar o site e também você pode fazer parte do nosso canal de notícias, onde você recebe notícias a todo momento, as principais notícias, as que mais estão bombando no portal, você recebe aí no seu WhatsApp na maior tranquilidade e lê em primeira mão, gente. Informação é tudo, não esqueça isso. E hoje nós vamos entrar num universo muito intrigante. Muita gente acredita, muita gente não acredita, muita gente tem lá, né, seu pé atrás, seu ceticismo, mas a gente vai desvendar com uma pessoa que é um estudioso dessa área. E nós teremos também a participação especial do nosso diretor de imagem, editor, cinegrafista, sonoplasta, Ronaldo Santos. Tudo bem, Ronaldo? Ronaldo está aí. Estamos também aqui com o nosso diretor Wagner Santos, dirigindo aqui, porque o assunto também interessa para o Wagner Santos, nosso editor-chefe aqui. Dona Lilian está lá, cuidando lá da redação lá. Nosso convidado de hoje é o advogado Dr. Adílio Neto, advogado criminal, civil também, área afins aí, mas a gente não vai falar de direito hoje não. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem, Ramon? Tudo bem, ouvintes, telespectadores, internautas, né, do podcast isso aí. do Fato. Eu quero... todo o universo. De todo o universo. Porque o assunto hoje já falar do universo, né? De toda a galáxia. Toda a galáxia. Toda a Via Láctea. Eu quero inicialmente parabenizar a iniciativa pelo podcast, né? Parabéns. Informação é o que move o mundo. Exatamente. Informação séria, informação séria, de qualidade, como de praxe do jornal Fato. A gente que é de Cachoeiro e do sul do estado sabe disso. Cresceu lendo aqui o Fato, né? Desfolhando o jornal Fato, sempre com boa informação. Então, parabéns pela atualização, isso mesmo. Esse formato de podcast é o que esses novos tempos nos pedem. E vamos bater papo. Isso, estamos à disposição. Papo. Jornal Fato está aí, realmente. Lembrando, gente, que é o último jornal que está impresso, né, do sul do estado. Legal. Um dos únicos do Espírito Santo é o impresso do Fato, que está aí, né, chegando na sua casa com informações sérias e credibilidade. Mas, doutor Adílio, o assunto hoje não é direito, não é área criminal, área processual, não. Vamos falar sobre ufologia. Bacana. E aí a pergunta que eu já vou te fazer, que você deve estar cansado de responder. Sim. Como advogado, o senhor foi presidente da OAB, sim, né? Vamos falar daqui a pouco como é que foi passar pela OAB de Cachoeiro, subseção de Cachoeiro, com maestria, diga-se de passagem, né? Mas como foi um advogado se interessar por ufologia? O que te levou para esse universo? Que confusão, né? Bem, Ramon, inicialmente eu não me classifico e nem me coloco como na condição de pesquisador. Eu estou muito fora, muito abaixo do que realmente quem está no Brasil fazendo pesquisa e pesquisa séria desenvolve. Eu me qualifico mais como um curioso do assunto, procuro estudar, procuro acompanhar, procuro ir aos locais que a gente considera no Brasil, pelo menos, que são pontos em que esse fenômeno acontece. E como que isso chega até mim? Eu acho que isso chega de uma curiosidade desde a infância. Eu acho que eu conheço poucas pessoas que não têm curiosidade por esse assunto, né? Aliás, todo mundo tem alguma curiosidade, ou para falar bem ou para criticar, né? Mas isso, então, vem desde a sua infância? Sem dúvida, né? A gente cresceu vendo aquelas reportagens do Fantástico da década de 90, né? Do Cid Moreira, narração do Cid Moreira, e eu ficava horrorizado, eu morri de medo. Uma luz apareceu, então, né? Era aquela tensão ali, né? Quem não se recorda, lá em maio de 96, aquela reportagem do ET de Varginha. E aquela reportagem da autópsia do alienígena americano. Vocês lembram disso? Área 51. Da Área 51, né?
Então aquilo tudo a gente é pequeno ainda, né? Ou pré-adolescente, assistia aquilo com um misto de medo, mas também de muita curiosidade. Verdade. Eu tinha medo, às vezes, de bater na minha porta lá um ET e me abduzir. Uma época, quando eu era criança, né? Eu ficava pensando, será que vai bater aqui? Porque a gente via tanto isso, né? Era bom assistir aquilo e depois ter que ir à cozinha, pegar um copo de água, ir ao banheiro. Ainda mais com aquela narração do Cid Moreira, vocês lembram aí, né? O Cid fazia um terror ali. Tinha um também na Manchete, Manchete, né? Mistérios. Que fazia o Avancini, exatamente. Enfim, sobre esses casos. E aí o tempo foi passando, né? A gente naturalmente vai crescendo, vai amadurecendo e começa a encarar esse assunto com uma seriedade maior, com a seriedade que o assunto pede, porque o assunto, de fato, ele é sério. Exatamente, né? Gente. A gente está falando disso com respeito a você que acredita, com respeito a quem você não acredita, mas é um estudo, é uma ciência. Tem muita gente séria estudando isso daí, né? Doutor Adílio é um homem respeitado, pai de família, um advogado renomado. Ele não vai botar a cara dele se ele não tiver consistência no que ele vai falar. Então, preste atenção antes de você criticar ou não, né, esse assunto aqui. Mas, doutor, desde a infância, essa curiosidade, enfim, quando foi que você começou a entrar nesse conteúdo sério mesmo, o estudo sério da ufologia? A gente começou a olhar com mais atenção e apresentar uma dedicação maior, foi ali por volta de 2017, 18, por ali, né? Depois veio a pandemia, a gente ficou com mais tempo livre durante a pandemia, né? O tempo ele foi bem relativizado. E aí a gente teve a oportunidade de mergulhar ainda mais nesse universo, pesquisar ainda mais, né? Conhecer os livros e as obras e o trabalho que é sério feito nesse espaço. E a gente está aqui até hoje. Mas eu preciso ressaltar, Ramon, que que o estudo da ufologia, dos OVNIs, dos UAPs, fenômenos, né? Fenômenos em geral, como tudo na vida, tá? Tem o lado sensacionalista e tem o lado sério. Como tudo, como né? tudo. No direito, na psicologia, no jornalismo, né? Enfim. Então a gente hoje precisa ter cuidado, a gente precisa ter um filtro muito grande, aí eu já falo para quem é interessado pelo assunto, que já procure adotar filtros, porque a gente vive hoje em 2025 numa era em que a informação ela é extremamente líquida, rápida, a gente não consegue fazer um controle rigoroso das informações que chegam, então tudo que chega hoje pra gente, a gente tem que estar sempre com aquele olhar checando crítico, aquilo ali. Checando. Principalmente fotos e vídeos, né? Principalmente a gente, IA, né? IA tá aí, hoje a gente recebe uma enxurrada de vídeos fakes, fotos fakes, manipuladas. Como já foram, né? Também. Como já foram na também história, no passado, tem muita coisa que foi desmascarada, mostrado. Que, né? Só que hoje isso está ainda mais fácil de se manipular uma imagem, e hoje você cria um vídeo, né, absolutamente feito com inteligência artificial, sem precisar de movimentar nada mecânico, porque antigamente você ainda tinha um trabalho de que se você quisesse simular alguma coisa você tinha que movimentar mecanicamente. O celular hoje já se faz. Hoje, com a Gemini, os sistemas aí Google, você faz. Agora, doutor, isso tudo passa, quando a gente fala de polêmica, de manipulação, de teorias da conspiração, uma coisa que está parecido, ligado, né? Tá lado a lado com essa questão dos fenômenos ufológicos. O homem foi ou não foi na Lua? Não, sem dúvida. Eu acho que questionar porque isso... tem teorias, né? São teorias, ao meu ver, absurdas, que não encontram o menor amparo, sobretudo dentro da ciência, da razão, né? É óbvio que o homem foi à Lua, é óbvio que a Terra não é plana, isso precisa ser dito, né? A Terra não é plana. Essa discussão já está superada desde o final da Idade Média, né? Enfim, é insano voltar com essa questão. Insano, né? Não dá mais, não cabe mais esse tipo de debate. Se o homem foi à Lua, os ETs já vieram aqui no nosso planeta? Aí a discussão ela vai se aprofundando. Vamos aprofundar o máximo que puder aí. Meu avô, o buraco é mais embaixo. Não é tão fácil não assim, é tão fácil, Mas no Brasil tem pontos-chave dessas aparições, desses avistamentos, é assim, né? Perfeito. Deixa eu esclarecer para o nosso ouvinte. Vamos explicar, item por item, para não ficar... O que é, para a gente poder situar a galera que está ouvindo a gente, o que é necessariamente a ufologia, do que a gente está falando, tá? A gente não está tratando aqui do pouso de um disco voador no centro de uma cidade, a gente não está tratando aqui de um avistamento de uma nave, não é isso.
O que nos interessa, então, no final das contas? Todos aqueles objetos que se movimentam nos céus e que não encontram uma explicação, não só nos céus, tá? No chão também, enfim, não precisa ser necessariamente no espaço, na água. Já teve tá? fenômenos nos Estados Unidos do mar. Sim. Né? Objetos que não respeitam regras físicas, que não respeitam as dinâmicas que a gente conhece hoje, postas pela ciência, né? Objetos que voam em velocidades absurdas, que se movimentam em eixos absurdos, objetos que não demonstram nenhum tipo de motor dando propulsão, né? Enfim. Materiais que não existem nesse exato. planeta, né? Então, tudo aquilo que a gente observa e que foge do comum, que foge daquilo que a ciência vai conseguir explicar, é isso que vai interessar para o estudo da ufologia, dos OVNIs, enfim, dos UAPs, né? Dos objetos voadores não identificados, né? Então, assim... que não necessariamente vai posar, né? Repetindo, não vai ter uma abdução, né? Como se fala nos filmes, como já falaram em matérias de televisão, que alguém foi levado para a nave, foi feito o teste. Isso já é um outro etapa. Já é um além, né? Já é um além, Mas há possibilidade deles terem já sobrevoado aqui a Terra? Eu não tenho a menor dúvida, até porque o próprio nome do podcast já nos traz isso, né? É um fato. Isso é um fato observável, né? Nós temos, se a gente parar para olhar para o céu noturno, eu convido o nosso ouvinte a um dia olhar para o céu noturno em um local que tenha pouca sujeira, pouca poeira, né? Pouca neblina, aquele enfim. Céu bonito, ele consiga limpo, ver aquele céu bonito. E o nosso telespectador vai conseguir observar muita coisa no céu. Só que 99% daquilo que ele observar, Ramon, tem explicação humana. São satélites, são meteoritos, são bólidos que ingressam na nossa atmosfera. Tudo que está brilhando ali. Não, são aviões, são helicópteros, enfim. A Starlink está aí hoje. Há uma movimentação muito intensa dos satélites da Starlink, principalmente no horário ali das 7 horas da noite aqui no nosso hemisfério, até por volta de 8 horas, que é o horário que eles vão refletir mais a luz do sol. Existem hoje aplicativos na internet que você baixa no seu celular e você monitora isso. Então, a maioria das coisas observáveis no céu, elas têm uma explicação humana, plausível, racional. Mas existe um pequeno percentual, ínfimo percentual, que a gente não consegue ainda encontrar uma explicação clara para aquilo que a gente está vendo. E é isso que interessa no isso final que das interessa contas. para a gente estudar e tentar entender, né? Exatamente. O que está acontecendo? Há relatos, inclusive, lá do Sindacta, o Arquivo Nacional já disponibilizou, de pilotos, né? Há vários. Comerciais aí, que veem uma luz acompanhando o avião, que já avistaram alguma coisa. 4597, para poder informar quando as luzes sumirem. Agora apareceu novamente. Ali eu subi e agora apareceu novamente. O que eu posso informar para você é como se fosse o farol de uma aeronave fazendo um 360. Como se estivesse fazendo ótica, por isso eu perguntei sobre informação de defesa aérea. Né? O que você comenta isso sobre isso, doutor Atílio? Isso acontece rotineiramente nos céus brasileiros, tá? Existem protocolos em que os pilotos precisam reportar esses avistamentos para a Força Aérea Brasileira, enfim, mas a gente observa que os pilotos ainda têm uma resistência muito grande de expor isso ao público, tá? Seja por algum tipo de preconceito, de crítica, enfim. Eu vejo também um pouco de cuidado. Também, né? Porque senão cria um pânico, né? ou uma desinformação. Desnecessária. Mas é fato, nós temos casos célebres no Brasil em que envolve pilotos, envolve perseguição a objetos. Né? O Brasil remonta os maiores casos do mundo. Que falou que desviou de um possível aeronave alienígena. Nós temos no Brasil um episódio que ficou muito famoso e foi muito coberto, sobretudo pelo Fantástico, que é a Noite Oficial dos OVNIs, né? Que aconteceu em maio de 86, ou seja, quando eu sou de maio de 86. Então vai fazer 40 anos, em que vários objetos luminosos foram avistados de diferentes pontos do Brasil.
E aí tem, quem quiser olhar, quem quiser se aprofundar um pouco mais no tema, joga no YouTube. Matéria Fantástico, Noite Oficial. 86. 86. Existem os áudios dos pilotos se comunicando com as torres. Na época, o brigadeiro responsável pela Força Aérea Brasileira deu uma entrevista coletiva assumindo essa situação, expondo isso, dizendo que eles não sabiam o que é aquilo. Esses objetos eles se deslocavam muito rapidamente porque foram colocados aviões caça em perseguição a esses objetos. Tem os áudios dos pilotos dos caças com a torre, isso tudo gravado. Isso é bem interessante, hein, Ronaldo? Muito interessante, né? Pegar essa imagem aí, ver se o Ronaldo é craque aí, né? Tá vendo alguma coisa aí, gente? É Ronaldo trabalhando. Ronaldo, você lembra desse caso aí? Porque o Ronaldo é curioso também nessa área, sabe muita coisa. E se o Ronaldo lembrar, ele vai comprovar que ele é das antigas, hein? Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. Esse é um dos mais famosos do Brasil. Sem dúvida, é um dos casos mais famosos, né, do Brasil, sim, do mundo. Do Brasil e do mundo. E quando vem uma liderança militar ainda, né? Exato. E esse caso, ele é um caso especial para estudo, porque ele envolve documentação. A gente tem documentação da Força Aérea, quer dizer, do governo diretamente envolvido nisso. A gente tem relatos de pilotos e a gente tem relatos de testemunhas, inclusive. Testemunhas civis também. Não só testemunhas militares, mas também testemunhas civis. E aí esses aviões chegavam perto desses objetos luminosos nessa ocasião, segundo o relato dos pilotos, o Ramon. E esses objetos simplesmente aceleravam a uma velocidade que eles deixavam caça para trás, entre aspas, né, comendo poeira. E ele é um caso muito interessante. E aí você vai me perguntar assim, Adílio, mas então eu percebo que a ufologia ela é uma área que ela é muito baseada em relatos, né, em testemunhos. Exatamente. E eu vou responder a você que sim, tá? E isso, na minha opinião, não desqualifica nada esse estudo. Até porque são relatos, às vezes, de pessoas que não se conhecem, Até porque eu quero lembrar você que eu venho de uma área, que é o direito, que para a gente poder, às vezes, fazer uma prova em juízo, a gente vai se basear em quê? Num depoimento de uma testemunha. Inúmeros são os casos em que um juiz condena um réu em um processo criminal baseado única e exclusivamente no relato e no depoimento de uma testemunha. Ora, se dentro do direito a gente valora a tal nível a prova testemunhal, por que aqui na análise desses fatos a gente também não vai dar uma importância especial aos depoimentos das testemunhas? Então a gente tem que fazer essa ponderação. Que não conhecem, o que é mais intrigante, né? Como que eu combinei isso com você? Exatamente. Em épocas que não tinha celular, internet, né? Exatamente. Então a gente tem esses casos clássicos, né, no Brasil, em que os relatos eles são muito importantes. Fora a documentação oficial, nesse caso específico, da Força Aérea, enfim, dos pilotos, tá? Mas não é o único caso, tá? Não, esse tem é um vários. Vamos lembrando disso aí, doutor. Então, outro caso clássico, muito conhecido, é a Operação Prato, né? Operação Prato também. Prato, Ronaldo também, né, Ronaldo? O que você sabe da operação? Quer perguntar Aproveita e interage com a gente aí. É bom que aqui não tem muita regra, não, gente. A regra aqui é informação. Informação. Ronaldo, você... O que você fala aí? Quer perguntar ao doutor Adílio aí? Aproveita e entra com a gente aí. Essa Operação Prato com o avanço da tecnologia, ainda mais com os documentários da Netflix, então esses assuntos, cada ano, né, eles ganham mais notoriedade e descobertas à medida que os arquivos vão sendo abertos, né, para os estudiosos do assunto. Esse assunto sempre volta à tona com descobertas a mais, né? Perfeito. Então, esse do Prato há relatos, né, sobre a veracidade, sobre exercícios militares, né? Eu gostaria que você falasse. Claro.
Explica pra gente, doutor. Gente, você que tá chegando agora aí, ó, o assunto hoje é ufologia, com um advogado criminalista. Mas aqui ele tá falando sobre ufologia, é um dos estudiosos aí, nosso aqui de Cachoeiro de Itapemirim, né, pro mundo. Então você que tá chegando agora, se liga, ufologia. Doutor, o que é esse... Tá. A Operação Prato, aconteceu em torno aí de 10 anos antes da noite oficial, né? Ela já acontece ali no ano de 77, salvo engano, 76 para 77, enfim. E ela vai se desdobrar no estado do Pará, tá? Existe uma localidade no estado do Pará, que é uma ilha chamada Colares, né? E uma ilha que na época, vamos imaginar, na década de 70, né, a gente estava... num Brasil ainda da década de 70, né, em que imagina a população de interior realmente naquele local. E aquelas pessoas, aqueles moradores daquele local começaram a relatar ataques de uma luz que vinha sobrevoando de dentro da floresta, da mata, e aquele objeto ele disparava uma luz, eles falavam até que era uma luz sólida. Eu tenho até um pouco de dificuldade de entender o que seria uma luz sólida, mas eu vou tentar imaginar que seja algo igual um laser, algo assim, né? E aquela luz, ela atingia as vítimas e retirava sangue das vítimas, né? Inclusive machucou muita gente, causou ferimentos graves em algumas pessoas, graves mesmo, né? E aquilo ali despertou pânico naquela população. Imagina. O prefeito daquela região, na época, acionou as autoridades estaduais, que consequentemente acionou a Força Aérea Brasileira na época, e um grupo militar, na época comandado pelo então capitão Urangi Holanda, foi deslocado para aquela ilha, e ali eles tiveram a oportunidade, segundo relatos dessa equipe de militares, relatos por meio de relatórios, por meio de vasto material documental produzido, porque eles tinham o hábito de Foi um monte de cientista para lá, um monte de gente foi repórter, foram esses militares, enfim. E ali, então, acontece o que a gente chama de Operação Prato, né? Esses militares, eles observaram, eles tiveram a oportunidade de observar e de relatar, né, documentalmente, objetos em diversos formatos, objetos que saíam da água, objetos que vinham do espaço, objetos que pairavam no ar, objetos que mergulhavam na água, enfim. E esse episódio ficou conhecido como a Operação Prato. Essa operação ela é estudada até os dias de hoje. Essa operação ela foi uma das primeiras que a gente teve no Brasil, a liberação de documentos pela Força Aérea, por pressão de estudiosos da ufologia, né, de uma comissão montada por ufólogos. Fez uma pressão imensa na época no governo, e o governo liberou uma parte do material. Ainda tem coisa a ser liberada. Muita coisa que não foi, mas uma parte foi liberada em Brasília, enfim. E isso está na internet para todo mundo ver. Quem quiser ver, joga aí Operação Prato. Vocês vão achar um vasto material sobre isso. E é realmente um dos eventos mais... O que foi? Alguma conclusão, uma hipótese do que... O caso é estudado até hoje, né? Como o nosso amigo bem disse, ele se desdobra até hoje. Há hipóteses que são levantadas no sentido de que poderia ser teste militar. Afinal, a gente estava ali no meio de uma guerra fria envolvendo Estados Unidos, União Soviética e Rússia. Eu tenho um pouco de dificuldade de seguir por essa linha, porque eu acho que o país que dominasse algum tipo de tecnologia daquele nível, né, objetos silenciosos que pairam. O que a gente tem hoje, Ramon, que faz esse tipo de coisa? Vamos imaginar o que a gente tem mais próximo disso, que é um drone. O drone seria o mais próximo, mas ele... Você olha o barulho que o drone faz. Tem barulho, ele tem motor, né? Existem luzes características, existem barulhos característicos. Então, Hoje. Nós Vamos colocar 10 anos para cá, né, Ronaldo? O Ronaldo também é operador de drone. O drone mesmo começou a democratizar há quanto tempo? Só para a gente ter uma... Porque a gente fala assim, é drone, né? O drone voa à noite, beleza? De quanto tempo para cá que a gente começou, nós, né, civis, começamos a ter acesso a drone? Vamos botar aí uns 10 anos mesmo. 10 anos, né? Perfeito. Então, quer dizer, naquela época a gente teria esse tipo de artefato. Eu tenho um pouco de dificuldade de seguir por essa linha, mas também não posso absolutamente descartar. Não. A nossa posição tem que ser sempre a posição crítica, porque né? A gente crê que tem muita coisa que ainda está sob segredo, ou militar, ou estratégico, ou das nações, por questões de segurança nacional. Sem dúvida, né? E a gente sabe que há, sim, um esforço por parte dos governos de manter esse assunto em um nível
de acobertamento, né? Não há um interesse na divulgação, apesar da a gente estar tendo alguns passos importantes nos últimos anos, pós-pandemia, a gente pode falar um pouquinho disso daqui a pouco, Sim. No sentido de dar uma liberação maior para esse assunto, tá? Mas o fato é que a Operação Prato, ela ainda é um mistério, né? A hipótese daquilo dali ser algo de fora é uma hipótese que não pode realmente ser desconsiderada. Que é real. É uma questão real. É um caso que reuniu muitas e muitas e muitas testemunhas, depoimentos de médicos que trabalhavam no local, que viram objetos, é que eu tô te falando. De militares. São pessoas diferentes, de interesses diversos. Exatamente. Né? Como é que dá para combinar isso? Não dá. O coronel Grangero Holanda, ele falece... e ele dá uma baita de uma entrevista na época pro falecido já Gevaer, da revista UFO, né? Ele dá uma entrevista que tá no YouTube, essa entrevista, e ali ele faz relatos assim, incríveis e impressionantes. Quem tiver curiosidade, coloca lá a entrevista com o coronel Holanda, Operação Prato, que vocês vão achar. Tá? Então é um mistério, é um caso clássico da ufologia. Tomara que venham mais revelações. Sim, tomara. Né? Agora, doutor, a gente tem a impressão de que tem lugares onde são mais propícios para esses fenômenos. Sem dúvida. O que? Seria planalto, seria floresta, seria água, seria montanha? Legal. Dá uma indicação para a gente aí de um roteiro ufológico, né? Para a gente começar a estudar melhor. Dentro do estudo desses fenômenos, a gente chama esses pontos de hotspots, né? Hotspots. Que a gente tem no Brasil, tem no mundo, né? E no Brasil a gente tem vários desses pontos. E o que a gente consegue observar de convergência desses locais é que realmente são locais de interior, de muita água, de muita rocha. Isso a gente não consegue, obviamente, taxar o porquê disso, mas a gente observa essa coincidência. Sim. De cenários aí, de ambientes. Eu quero citar com água, aqui. com árvore, perfeito, com rochas. Com rochas, né? Eu vou citar aqui um próximo daqui da gente, que é um local, que é um sítio de estudos desde o final da década de 80, que é a Serra da Beleza, que fica situada no município de Valença. A Serra da Beleza fica no distrito de Conservatória, que pertence ao município de Valença, né? É naquela região, vamos colocar, indo lá para São Paulo, mas pela parte dos fundos do estado do Rio, né? Sim. A gente vai para Resende, sim. Enfim, mas a gente consegue ali chegar a Minas Gerais, consegue chegar a São Paulo. Tá tudo pertinho ali, tudo interligado ali. Quem tiver... Resende, Barra do Piraí. Exatamente. Volta Redonda mais pra cá, Juiz de Fora não tão longe dali, naquela região. Aí já estamos lá no litoral sul de Minas. Exato. E Conservatória também é a capital do chorinho, né, no Brasil. Uma visita por ser só Conservatória, Nossa, tá, gente? É um lugar sensacional. Abrindo só um parênteses aqui, Conservatório é maravilhoso. Maravilhoso. Né? Uma volta aí ao passado, chorinho. Mas ali então tem então ali é um sítio que é estudado, né? Um sítio que eu digo é um local estudado, né? Que se estuda esse fenômeno desde o final da década de 80. Esse estudo começou com o pesquisador Marco Antônio Petit, carioca, né? Ufólogo conhecido no Brasil todo, e hoje seguem esse estudo até hoje. É um local de observação, muitos fenômenos luminosos já foram observados e registrados naquele local, fenômenos que a gente não consegue encontrar uma explicação imediata e uma coisa eu lembro científica. Que eu conheço um pouco, tem muitos rios ali. Muitos rios, muita água. Muitas nascentes, muitos rios ali, eu não lembro o nome de todos, mas tem muita água ali. Muita região de quilombo ali, muita pedra, enfim, é um local de natureza ainda bem preservada, aquele local, né? E aquele local, no alto da Serra da Beleza, tem lá o restaurante do Arnaldo, do nosso amigo Arnaldo, que a gente vira e mexe, tá por lá. O trabalho lá é capitaneado pelo ufólogo Arthur Sérgio Neto, tá? Depois vocês podem dar um Google, que desenvolve um trabalho muito legal de pesquisa, um trabalho sério. E hoje, nesse local, existe um sistema de monitoramento instalado nesse local, nesse restaurante, no alto dessa serra. Já está tudo pronto para quem estuda. Exatamente, chamado de Projeto Vigília. Esse projeto ele é encabeçado e liderado pelo pesquisador Rony Vernet, que é um engenheiro físico do Rio de Janeiro,
que hoje vem se dedicado muito ao assunto, vem viajado, pesquisado, a gente acompanha muito o trabalho dele de perto, porque é um trabalho sério que é desenvolvido, um trabalho de nível realmente científico que é feito. E ali a Serra da Beleza, por exemplo, é um ponto de observação. Eu, inclusive, já tive a oportunidade de, em 2 ocasiões nesse local, observar o fenômeno luminoso. O que o senhor viu, tá? doutor? Não vimos nave, não vimos extraterrestre, Fique nada bem claro disso. isso. Para quem está chegando agora, a gente não está falando desse tipo de fenômeno, não. que é um pouco romantizado também, pela mídia, pelos filmes. Que há relatos, seríssimos acerca disso, mas não foi isso que nós observamos ali, tá? O que nós viu luzes. Vimos luzes de comportamento absolutamente anormal. Colorida, trocando de cor por volta de 4 da manhã, 3h30, 4 da manhã, uma luz que estava assim, parada, no alto do céu, com um comportamento até de uma estrela. Se você olhar, a gente olha, poxa, é uma estrela. Aquela luz, em um dado momento, ela simplesmente se desloca da onde ela está, ela se movimenta para baixo, ela se movimenta para a esquerda, ela se movimenta para a direita, trocando de cor a todo tempo, alternando entre azul e vermelho. Que não é uma rota de satélite. Não, absolutamente, era baixo. Não seria nada... Não, é baixo. Tava parado. O satélite, ele se desloca voando numa trajetória. Exato, uma trajetória contínua. É contínua, exatamente. O avião da mesma forma. Então esse descia, subia. Subia, se movimentava. E mudava de cor. Mudava de cor a todo tempo. Algum som? Nenhum som, absolutamente sem som. Aquela luz também, ela mudava de... O que você sentiu quando você viu? Não é assim. Medo? Deu medo? Não, medo não. Até porque a gente está ali para observar o fenômeno. Sim, você está procurando, Você né? está procurando, não faz sentido você ter medo, mas é óbvio, né? Você também vai guardar com uma distância, né? Não vai se aproximar, você não sabe o que é aquilo dali. Atrás, né? Não, para mim não cabe. Não é bem por aí. Eu conheço gente que já fez isso e faz, eu não faço isso porque eu não sei o que é. Então eu não vou fazer esse tipo de coisa para eu não colocar até a minha saúde, a minha integridade física em risco. Não façam isso, né? Não. Deixa né? Os estudiosos pesquisarem. Não é recomendável. Você não sabe o que é, da onde é. Mas você tem o seu equipamento próprio. Se você estiver viajando em algum lugar, alguma coisa chamou atenção, você tem telescópio. Os equipamentos, eles vão, o que eu costumo falar, vão do 0 ao infinito, né? O equipamento básico, binóculos e alguns aplicativos de celular para você conseguir descartar possibilidades de satélites, aviões. Hoje você baixa no seu celular o Flight Radar, que você monitora voo no mundo inteiro. Já você baixa hoje aplicativo que você monitora o que é Starlink, o que não é, o que é a ISS, a Estação Espacial Internacional, que a gente consegue ver ela olho nu passando. Opa! Muita gente que acha que já viu. Dá pra ver, você já viu? Já fotografou, Ronaldo? Da onde você viu, Ronaldo? Eu já fotografei ela fotografando a Lua e eu fiquei monitorando no Stellarium. Stellarium? E ela passou, quando eu fui tirando as fotos, ela passou. Olha, muita gente que fala por aí, que já viu disco voador. O universo por si já é um espetáculo, o céu já é um espetáculo, né? O Ramon, muita gente por aí que fala que já viu o OVNI, já viu isso, já viu aquilo. Na verdade, viu a ISS e não soube identificá-la, diferenciá-la, porque ela é realmente, quando ela passa, ela é um objeto de um brilho muito intenso, ela se desloca a uma velocidade de 27 mil km por hora, você imagina? Então, assim, loucura, a pessoa olha aquilo, pô, o que é aquele trem passando? Mas ela vai passar num movimento contínuo. E aí você tendo o aplicativo, você consegue verificar em tempo real se ela tá passando, se é ela ou não. Você falou dessa Serra da Beleza. Sim. Tem outros lugares? Tem sim. Fala mais, vamos falar mais. Serra da Beleza aqui. Gente, você escreve aí nos comentários. Você acredita, você já viu? Você quer vir contar seu relato? Isso. Né? Ó, e quem quiser acompanhar mais de perto, sigam os canais do Arthur Sérgio Neto, do Rony Vernet, siga no YouTube, tá? São canais que produzem muito conteúdo sério. Que é mais sensacionalista. Exato. Quem quiser ir a algum evento, alguma palestra lá na Serra, segue lá, Pousada Serra da Beleza. Vamos lá, Pousada Ronaldo. Alto da Serra. Uma expedição lá? Vamos lá, doutor. Vamos combinar? Vambora. Vamos lá, Ronaldo. De vez em quando eu tô lá. Ronaldo, vai o Ronaldo com drone, vai eu, vambora. Aqui, a próxima vez nós vamos lá, hein, doutor? Vamos junto. Aí, como é que é? Só a experiência de ir lá já é maravilhosa. Tá frio, né? Frio, bom. Bem, um outro ponto interessantíssimo que a gente tem no Brasil, e eu já tive a oportunidade de estar naquele ponto, quero voltar
mas já pude ir, foi a Chapada Diamantina, na Bahia, né? Fala, aquilo é maravilhoso. Já é um espetáculo nosso. Não, a Chapada já vale, já, assim, dá vontade de morar lá, só de ir, né? Mas eu fui com o intuito de conhecer realmente a localidade que eu vou falar aqui agora, e é um ponto também, é um ponto de estudo que merece atenção e que o fenômeno ele se faz presente ali há mais de um século, pelo menos, com relatos. É um distrito chamado de Igatu, fica aproximadamente 500 e poucos quilômetros de Salvador. Então se você for de avião, você vai pousar no aeroporto de Salvador, vai pegar um carro e vai rodar 500 quilômetros para o interior da Bahia, né? E aí você vai chegar em Igatu. Igatu, então, é um distrito que já foi no passado, já foi lá atrás, um local de exploração de diamante. Então imagina, uma mina a céu aberto, o local. Com o tempo foi passando, a exploração do diamante foi ficando impossibilitada no local, enfim, por questões financeiras, queda de preço, questão de mercado, e aquele ciclo de exploração é encerrado. E aquele local fica daquela forma, como se tivesse parado no tempo, né? E com casas de pedra. É um lugar bem legal, rústico, bem pitoresco, né? Bem rústico. Parece que você tá, às vezes, num outro planeta, de tão surreal que é aquela paisagem rochosa, com rios, com furos de resto de exploração. Onde foi feita a mineração manual que era feita, né? Aquela mineração manual. Enfim, é um local extremamente histórico. Tudo abandonado. Mas hoje residem pessoas abandonado lá. No sentido assim, distração. Não tem mais. Não, residem pessoas lá hoje, mas é pouquíssima gente, né? E lá o fenômeno, por algum motivo, por alguma razão, ele acontece. Eu tenho fotos aqui que eu, se você quiser vamos colocar, botar a foto aí. Tá? Deixa eu pegar aqui pra vocês. Gente, você que tá vendo aí o podcast, teve alguma experiência ou acha que viu alguma coisa, escreve aí pra gente, manda seu relato, né? Mesmo que você não queira se identificar, manda sua mensagem para que a gente possa entender o seu relato e te ajudar a entender. Porque nem tudo que o doutor falou, acabou de falar aqui, nem tudo que passa no céu brilhando é um fenômeno, né? Abre a foto, a primeira foto já, final 903, vocês vão ver aí que eu tô numa foto com um senhor. Esse senhor aqui é o Chiquinho. O Chiquinho é um garrafeiro, é uma figura icônica de Igatu. É uma figura cativante, que você quer conversar com esse homem quando você vai pra lá por uma semana. Você quer ouvi-lo. E ele domina as ervas medicinais daquela região. Ele domina tudo que tá ligado ali à natureza, esse homem domina, né? E ele leva, então, ele faz lá as expedições guiadas com quem se interessa pelo assunto, e você sobe o alto de um platô, Ramon, e você fica de frente para um paredão rochoso gigantesco, de quilômetro, um local absolutamente inóspito, isolado, né? E aquele lugar, da base daquele paredão, a gente consegue observar a evolução de algumas luzes. A gente teve a oportunidade de ver isso. Isso você também viu? Eu vi os 2 dias lá, né? Essas luzes com um comportamento absolutamente imprevisível. Luzes, algumas luzes de cor branca, outras que mudam de cor, outras verdes, tá? Essas luzes, então, elas saem da base dessa montanha, e elas percorrem todo aquele paredão e tal, e desaparecem e somem do nada. E para melhorar ali a expedição, nós estivemos na base desse paredão. Nós fomos lá. Deixa eu ver a foto exatamente. Aqui. Agora, é impressionante perguntar o que... Tem um padrão, né? Sempre tem luzes, se movimentam de forma aleatória. Aleatória, exatamente. E as cores, tem algum significado? Alguma hipótese? Os estudiosos, eles presumem, eles arriscam a dizer que essa questão das cores, ela pode estar relacionada com eventual temperatura do objeto, com questão envolvendo ionização do objeto. Enfim, isso poderia estar correlacionado, mas é hipótese. E o movimento aleatório? Movimentos absolutamente imprevisíveis, movimentos que não guardam, por exemplo, uma sustentação igual um drone que fica no ar. E aí o drone, quando você observa o drone voando, ele vai para um ladinho. Vai para um lado, o outro sobe, desce. O drone ele não faz um zigue-zague, por exemplo.
né? Ele pode até fazer um zigue-zague, mas vai ser algo muito mais lento, você vai conseguir observar. O não drone... com agilidade que exatamente, é um fenômeno desse. Exatamente. É ágil, é um zigue-zague. Né? Então tem uma foto do paredão, Ronaldo, joga pra gente aí. 904. Ronaldo Santos aí. Isso é na base desse paredão. A foto 904. E o curioso é que você volta na base desse paredão com o tempo, esse paredão, essas pedras, elas dão a impressão de que elas estão reviradas ali, que elas estão mexidas de alguma forma. Só que são blocos de pedras que são imensos. Não dá para uma pessoa sozinha revirar aquilo dali, mexer naquilo dali, enfim. Você falou de pedra aí, na mesma hora me lembrou o quê? Pirâmide, as grandes construções maias, incas, enfim, que tanto tem uma teoria de que foram construídas, né, por a Ilha de Páscoa, Stonehenge. Doutor, tem são teorias já que hoje absolutamente superadas, provadas, que são construções absolutamente... Nenhum, são construídas. As pirâmides foram construídas pelos seres humanos, os moais na Ilha de Páscoa foram construídos pelos Stonehenge. Os seres humanos são capazes de construir coisas absolutamente incríveis, e a gente tem uma tendência equivocada de achar que o homem lá da antiguidade, ele não era capaz de fazer essas construções. Isso é um verdadeiro mito. Aliás, tem canais aí que se dedicam a reproduzir ferramentas e formas de construção para mostrar como que era na técnica. Os próprios moais na Ilha de Páscoa, o pessoal do Discovery teve lá e fez a prova de que era possível sim transportar aqueles blocos de pedra gigantescos, amarrando de um lado uma corda, né, de cipó, de outro lado, e eles iam movimentando aquilo fazia um movimento de pêndulo e chegavam onde eles queriam. Então, pirâmide, então isso aí já era. Ponto final nesse assunto, gente. A gente tem coisas muito mais interessantes rolando aí hoje. Pirâmide já foi, já é, gente. Vamos voltar pro Brasil, né? Quer falar um pouco mais da Chapada Diamantina? Então, assim, aí, abre a foto final 906 pro pessoal ver, para eles terem a dimensão do vale que eu tô falando. 906, Pode falar, doutor. Então vocês vão ver o paredão, que essas luzes saem da base dela e sobem. E eu tô falando de um local, Ramon, que não é tipo você ir ali em Marataízes. Assim, não, você já falou, é só do aeroporto ali, de são Salvador. 550 km de chegar lá, e para você chegar na base desses paredões, são mais 2 horas de caminhada, num local que tem jararaca, que tem cobra venenosa, que você tem que ir de perneira. Então não é um local que é turisticamente frequentado. É de difícil acesso mesmo. É de difícil acesso. E com esse senhor lá, ele fala sobre isso? Absolutamente o tempo inteiro. Ele relata avistamentos incríveis, o Chiquinho. Ele relata avistamentos, assim, fenomenais, assustadores, inclusive. Teve uma produção do History Channel, que foi feita no Brasil, dirigida até por um amigo, o Fred Morsch, lá de Porto Alegre. Quem quiser, olha no YouTube, De Carona com os OVNIs. Opa, vamos ver, vamos assistir essa aí. Foi uma produção sensacional. Ronaldo, a gente vai passar o final de semana maratonando, né, doutor? Vamos passar maratonando. O De Carona com os OVNIs, feito pelo History, produzido, dirigido, enfim, guiado pelo Fred. Eles vão em vários pontos do Brasil, que são considerados pontos que o fenômeno acontece, e ali eles vão fazer todo um apanhado em um episódio de 50 minutos. Então eles foram à Serra da Beleza, eles foram a Igatu, aí você vai ver ali a história do Chiquinho, por isso que eu tô recomendando. Eles foram a Paraíba, Guarabira. É outro ponto também. Guarabira, um município do estado da Paraíba. No Ceará tem fenômeno. Peruíbe, São Paulo tem. Minas do Camaquã, no Rio Grande do Sul tem. Minas Gerais é a Disneylândia do fenômeno. Minas Gerais é o que mais tem, vê, né? Diga-se, ele é o Varginha. Vamos falar do ET de Varginha. Porque o Ronaldo, você quer perguntar alguma coisa do ET de Varginha? A gente ainda depois, porque não tem como, esse é o mais recente, né? Claro. E uma polêmica danada, enfim. O que tem de concreto ali, doutor? Teve algum fenômeno ali? Ronaldo vai comentar aí. ET de Varginha. Fala aí, Ronaldo. Então, o ET de Varginha, ele foi segundo informações, foi um avistamento ali, onde as meninas, né, viram aquele ser, né? Que seja de outro planeta ou não. Mas também tem uma teoria que esses seres extraterrestres, eles são nós que voltamos para o passado. Tem essa teoria? Eita, mais pimenta na muqueca, doutor. Vamos lá.
Existem alguns estudiosos hoje no mundo, e aí pra gente poder contextualizar isso que ele falou agora, a gente precisa abrir um pouquinho esse leque. Até então, a ufologia clássica, o estudo clássico da ufologia, que começa lá na década de 40, né, com o avistamento do piloto americano, Kenneth Arnold, e com o caso Roswell, né, em 47. Sim, o Roswell também foi um dos famosos. Foi o primeiro caso, assim, né, famoso. A gente sempre fez o olhar de que a possibilidade do fenômeno ufológico vir fisicamente de fora. Hoje, alguns estudiosos físicos, inclusive, já se debruçando sobre a física quântica, enfim, já cogitam a possibilidade dos universos paralelos, né? Essas teorias, elas não são desconhecidas da física. Einstein já formulava essas questões, né? Gente, tem que estudar a parte, o que é física quântica. É um universo muito grande. Esse raciocínio. A teoria das cordas, enfim. E aí... O tempo não é linear, dá pra dizer. O tempo não é linear. Existiriam outras realidades paralelas. E aí, se a gente, por exemplo, entrar nesse assunto, em algum momento a gente pode até esbarrar numa questão de natureza espiritual, religiosa. A gente pode chegar até um momento de que esses assuntos podem, de alguma forma, se interligar. Eu já vi teorias de que anjos seriam também manifestações de fora do nosso planeta, né? Também interagindo com o ser humano. Exato. Já ouvi essa... Existem sim essas formulações. Então, uma corrente desses estudiosos vão trazer essa possibilidade de que seres humanos já lá na frente, lá no futuro, teriam a condição de voltar. E aí eu deixo uma dica para quem quiser se aprofundar nesse assunto de uma forma, vamos dizer assim, mais lúdica, que assista um filme chamado Interestelar, de 2014. Interestelar, vimos, sim. Esse filme vai tratar dessa hipótese. Exato, é mesmo, Interestelar. Vai tratar dessa hipótese. Vamos ver com outro olhar. Não vou dar spoiler. Não pode. Não, quer dar um spoilerzinho? Mas vai abordar essa questão. Vai entrar nessa questão. Exatamente. Numa hipótese de um multiverso, de um retorno. E o curioso é que esse filme vai tratar de uma maneira extremamente científica. O consultor desse filme foi um dos ganhadores já de prêmio Nobel, enfim, que esse filme ele tem, por exemplo, a simulação nele mais fiel que já conseguiram fazer de um buraco negro, o Gargantua, né? Tá exibido nesse filme. Esse filme, inclusive, esse ano voltou para os cinemas. Voltou. Sim, ele foi remasterizado e tal, e ele voltou para salas de cinema. Vale a pena. É uma das trilhas mais usadas em tudo quanto é rede social. É a trilha, Zimmer, né? O tema, né? Interestelar. Mas lá em Varginha. Então, tem fenômeno ou não tem? Varginha foi um caso que aconteceu no final da década de 90, em que as irmãs, né, as 3 irmãs moradoras lá de Varginha, quando elas estariam vindo para casa no mês de janeiro, elas cortaram um caminho por um terreno baldio, próximo à casa delas, e elas teriam avistado uma criatura acuada próximo ao muro, aquela criatura deram bizarra. Um monte de nome, chupa-cabra, cada nome que deram. Aquela criatura coitado horrível que o Fantástico exibiu. Bem, o Ramon, o Fantástico na década de 90, o programa do Gugu, sim. O programa do Ratinho. Paralelo a esse, tinha o Thomas Green Morton, que era extremamente... quem dá um Google aí que você vai saber que era um paranormal do Ra, que emitia luzes, fazia aparecer perfume na mão, enfim. Também foi mostrado. Aí veio o Padre Quevedo botando tudo pra correr. Então, assim, era muito comum naquela época esses programas, o Fantástico um pouco menos, o Fantástico ainda tratava com algum nível de seriedade essas matérias. Mas o Ratinho, principalmente o Gugu, eles tratavam essas matérias com um tom de muita brincadeira, de muita espetacularização. E isso era ruim para o caso. Mas o fato é que Varginha teve um início realmente. Né? Naquela efervescência de fatos, houve sim uma movimentação militar naquele local, uma movimentação militar intensa. Existem testemunhas que relatam terem visto captura de seres, existem testemunhas que relatam terem visto um objeto que teria supostamente se acidentado, mas o fato é que a gente pode falar que Varginha ainda hoje é estudado, é um local que merece a atenção de ufólogos. A gente não consegue, do ponto de vista científico, fazer nenhuma afirmação aqui
de que foi capturado isso, aquilo, ou de que caiu aquilo, ou nave, ou ser. Eu não vou fazer essa afirmação aqui. Agora, se você me perguntar se eu acredito... Vamos lá, o senhor acredita que houve algum fenômeno ali, doutor Adílio? Sim, eu não tenho a menor dúvida de que houve alguma coisa ali, sim, fora dos padrões, tá? Tem entrevistas de militares do Exército, por exemplo, dando conta de que o que teria sido visto era um casal de anões, que a mulher estava grávida, coisa, assim, umas coisas absolutamente... Fora da... Sabe? Disruptivas. Haja criatividade. Haja criatividade, né? Então, o conjunto de testemunhos ali em Varginha é bem interessante. Testemunhas médicas, enfermeiros, pessoas que estavam no Hospital Humanitas, que hoje é um hospital da Unimed, lá em Varginha. Varginha é uma cidade bonita, pujante, é uma cidade rica, é uma cidade organizada. Quem não conhece Varginha acha que Varginha é um lugarejozinho. Varginha é uma cidade incrível. Quem não conhece deveria conhecer. Já vai para 30 anos já. Já vai 29 para 30 anos. Caramba, é muito tempo. Então, Varginha, sim, é um assunto que merece atenção, merece respeito, merece investigação, porque algo fora do padrão aconteceu e há depoimentos, há relatos ali de testemunhas de credibilidade que confirmam a ocorrência desse episódio. E aí o interessante é que aquelas criaturas que as meninas viram foi uma das... Porque o caso ele vai mostrando que seriam pelo menos 3 criaturas. Uma que as meninas viram, outra que a dona Terezinha viu no Jardim Zoológico, inclusive que teria provocado a morte de alguns animais. Para quem não sabe, Varginha tem um jardim zoológico grande. Chupacabra também, né? Mas o chupacabra tem uma outra parte da história que já vai mais pro Paraná, Curitiba, região de Curitiba. E teria uma terceira criatura ainda que teria ocasionado a morte do soldado da Polícia Militar, do Marco Elixeirese, que teria desembarcado da viatura. Ele era um policial militar, lotado no serviço da P2. Serviço, vamos dizer assim, de investigação, serviço de inteligência da Polícia Militar, exatamente. E ele um serviço notável, diga-se de passagem, essencial, porque ajuda, claro. Um alô pro pessoal da PM aí do P2. Isso aí, da P2. E aí ele teria saltado do veículo com o motorista dele, o cabo Eric Lopes, e ele teria se agarrado a essa criatura, levado essa criatura para dentro do carro com ele. Essa criatura estava machucada, atordoada. Essa criatura arranhou ele, segundo os relatos da época. Não tem prova, não tem foto, não tem vídeo, gente. Dizem que há vídeos, sim, mas tudo em poder. Um vídeo militar, poder dos militares. Está guardado. Especula-se a existência de um vídeo feito por médicos também, por civis. Mas que atenderam esse vídeo ele, ainda já foram feitas tentativas e tal, mas esses vídeos ainda não vieram a público. E esse soldado faleceu. Alguns dias depois ele morreu. Isso é fato, isso aconteceu. Existe o depoimento do médico que fez a autópsia dele, isso está no YouTube. A gente tem um amigo, pesquisador sério, um abraço pro Marcão. Eu vou mandar esse link para ele assistir. Vai lá, assiste aí, Marcão. E o Marcão, ele fez, ele ajudou a produzir um documentário americano, o Moments of Contact, feito por uma produção americana que explorou o caso Varginha. E ali dentro eles conseguiram muitos depoimentos. Está no YouTube também, quem quiser assistir, coloca lá. Tem ele legendado para português, um documentário sério, um documentário feito com muita dedicação pela uma equipe norte-americana que veio para poder investigar o caso. Tem mais foto aí, você foi para São Tomé das Letras. Deixa eu ver se tem foto aqui de São Tomé. Tem São Tomé das Letras, tem uma foto sua de São Tomé das Letras. Aliás, São Tomé das Letras também, Minas Gerais, a gente falou, você acabou de falar que Minas Gerais é um queridinho aí, né, pelos fenômenos aí. Você que está assistindo, gente... vai agora no nosso site, tá? Tem muita notícia o tempo todo lá, tempo real. Entra aí pro nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do WhatsApp, para você ficar por dentro das notícias em tempo real. E também você pode assinar o jornal impresso e receber na sua casa o jornal Fato, tá bom? Basta você assinar entrando em contato com esse número que tá no vídeo aí, onde você com certeza vai falar rapidinho com a gente. E tem, daqui a pouco o doutor vai falar também de Brasília. Brasília é outro ponto também
energético, místico, mas será que tem aparição de OVNIs, avistamento ufológico em Brasília? Doutor Adílio Neto vai falar com a gente já já. Vamos lá. São Tomé das Letras. Eu não consegui localizar a foto aqui de São Tomé, mas não. Acho que eu já falei com o Ronaldo, a gente estava vendo as fotos, ele curioso antes de você chegar aqui no estúdio, as casas de pedra. Tá ali, certo. Não tem jeito, você tá lá do lado da casa de pedra ali. Isso. Fala de São Tomé das Letras. São Tomé é uma cidade de Minas, né? Próxima a Varginha, inclusive, próxima na região ali de Varginha, de Três Corações, bem perto de Três Corações, cidade do Pelé, né? Verdade, grande Pelé. E São Tomé é muito conhecido no Brasil por ser um local de encontro de pessoas que gostam do tema místico, do tema da vibe hippie. São Tomé tem essa pegada. Tem uma galera lá do hippie, da eubiose, uma galera alternativa, enfim. Agora, para além disso tudo, São Tomé é uma cidade que realmente ostenta fenômenos de natureza ufológica já catalogados e observados, filmados. É um dos lugares mais famosos. Sim. Né? São Tomé já faleceu um jornalista, seu Tatá, que era um jornalista realmente, radicado em São Tomé, e ele tem filmagens incríveis da igreja de São Tomé filmando objetos. Joguem no YouTube que vocês vão ver. Não é vídeo fake, não é vídeo trucado, não, vídeo mesmo. Não tem inteligência artificial na época. Não. Então, assim, os relatos em São Tomé, eles se amontoam, tá? Independentemente dessa vibe esotérica de São Tomé, plus da cidade, é uma cidade que ficou muito conhecida pelo Ventania, né? Sim, o músico. A Ventania, depois você entra aí, pessoal, vai curtir Ventania pra você sair um pouco dessa loucura do dia a dia, né? Cara, agora imagina um lugar frio, eu nunca imaginei. É bem frio lá. Um lugar também maravilhoso, casa de pedra. Lindo. Né? Dá pra você também ver o céu numa plenitude maravilhosa. Muito limpo, né? Porque você conseguiu ver alguma coisa lá? Não, eu não tive avistamentos, não tive, mas eu fui para São Tomé, tava um período muito frio, tipo batendo, sei lá, 6, 7 graus quando a gente foi para lá, um vento cortante, e eu confesso que eu não fiquei nos procedimentos lá de vigília até tarde, eu já me recolhi, não estava me sentindo bem, então eu não tive avistamentos em São Tomé, mas são avistamentos lá registrados, tem no YouTube, tem na internet, e muita gente também relata. Mas São Tomé é um lugar legal turístico também para ir, para visitar, independentemente disso, cheio de cachoeira. Vale a pena, vai passear, pessoal, né? É uma cidade que fica no alto de um platô, né? Em cima de uma pedra de quartzo gigante. Essa pedra São Tomé, que a gente usa aqui em piscina e tal, vem de lá. Vem de lá de São Tomé. E sim, é um local que a gente considera um ponto também de incidência desse fenômeno. Ronaldo Santos, nosso consultor para fenômenos ufológicos. Mais uma pergunta aí para o doutor Adílio. Vamos explorar o doutor Adílio até ele cansar. Vamos aproveitar ele aqui o máximo. Esse assunto é bacana. Uma pergunta. Se o poder da revelação, seres de outros planetas, estivesse com você, você abriria para o público em geral ou você teria alguma restrição ao longo? Iria soltar aos poucos ou você realmente abriria assim, independente do que causaria a população? Pergunta complicada. Se eu tivesse o poder de definir isso, eu revelaria tudo, totalmente. Eu acho que é um direito da população saber, ter conhecimento, é algo de interesse público, é algo relevante, tudo que envolve a nossa existência, o nosso futuro, eu acho que não tem que ser escondido. Né? É uma questão que a humanidade deveria ter total conhecimento. Eu acho que A falta de conhecimento aprisiona, a falta de conhecimento gera hipóteses infundadas, a falta de conhecimento gera... Mas a gente vive um momento hoje, sabe, o Ramon, que, por exemplo, o Congresso americano, alguns parlamentares americanos, pouco importa se são republicanos ou democratas, já há um comitê voltado para isso. Eles já pressionam muito o governo norte-americano a trazerem divulgações. Isso está acontecendo, tem sido feito audiências públicas nas casas americanas, Senado, Câmara, enfim. O Pentágono tem sido pressionado. Isso está acontecendo agora, em 2025, tá?
E algumas coisas já vieram a público, alguns vídeos já foram revelados pelos Estados Unidos. Vira e mexe eles soltam alguma coisinha, vira e mexe eles soltam algum vídeo. O Brasil também já vai soltar em breve alguma coisa. O Brasil, na verdade, ele é um dos países que começou a fazer investigação sobre esse fenômeno de forma mais cedo, inclusive, e de forma pública na história. Tá? Mas a gente sabe do alinhamento que o Brasil sempre teve com os Estados Unidos, então isso acaba também afetando. A gente tem na América do Sul um país que tradicionalmente ele é mais aberto com relação a esses assuntos, que é o Chile. O Chile trata esses assuntos de forma muito mais aberta. O Chile pesquisa isso a nível de governo, o Chile emprega dinheiro público nisso. Vamos pro Chile, nisso, Ronaldo, também. Né? Vamos lá pro Chile. Então o Chile é um país passar pela cordilheira ali. Mas há um movimento hoje muito forte já dentro dos Estados Unidos, e aí eu cito os Estados Unidos porque acaba que é o país que monopoliza esse assunto de tecnologia, enfim, né? E, na verdade, o interesse desses parlamentares americanos, hoje ele está muito mais voltado a saber se os Estados Unidos possuem tecnologia vinda de fora para se fazer engenharia reversa, né? Para se estudar esses materiais e isso ser empregado e de que forma vai poder ser usado em guerra, em armamento. Sim, aí já é outro interesse etc. que não é de interesse da humanidade. Exato. É de interesse, então, mas não é do interesse para a humanidade. Isso que eu tô falando aqui não é viagem, sim, não é conversa fiada. O negócio é bom dominar. Que isso tecnologia é sério. É essa de voar né? Com propulsão própria, sem fazer barulho, né? Com a velocidade. Então, assim, interesse Ramon, militar. Enquanto a tia Marli, que tá lá na casa dela, acha que esse assunto é um assunto absolutamente distante, absurdo, um assunto de se fazer chacota, a gente tem governos estudando esse assunto seriamente de modo isso. sério. Não é à toa que o Musk já tá de olho lá, exatamente. Né? Mas, doutor, fazer um bate-bola aqui. Claro. Infelizmente o tempo tá indo, mas é um assunto gigantesco. Acho que um dia você vai ter que voltar pra gente falar mais, de repente fazer uma análise de alguns vídeos juntos. Vamos fazer? Vamos. Em breve? Vamos, Ronaldo, fazer uma análise de alguns vídeos, você comentando? Mas vamos lá, bate-bola rápido. Tem padrão de horário para avistamento? Existem sim, alguns padrões. Luzes, padrões obviamente, à noite, sim. mas um horário, madrugada? Sim, existe um padrão no início da noite, ali por volta de 6, 7 horas, e mais no final da madrugada, 4, 5 horas, mas isso pode variar também de um ponto para outro. Na Serra da Beleza a gente vê um padrão nesse sentido. Há um padrão de lua também, tá? A gente observa que em noites de lua cheia o fenômeno ele não é muito observado, tá? Existem sim esses padrões. O Marco Antônio Petit, lá na Serra da Beleza, ele estudou esse fenômeno durante tanto tempo, ele lançou um livro, OVNIs na Serra da Beleza, e ele conseguiu catalogar um padrão dentro desses fenômenos. Claro, isso pode variar de um lugar para o outro e tal, mas do que a gente está acostumado a ver lá na Serra, existe um padrão sim. Brasília. Tá. Brasília é célebre, né, pelo general Uchoa. Nós tivemos um general do Exército Brasileiro que foi um dos maiores estudiosos desse assunto no Brasil e também de parapsicologia, general Uchoa. E ele tinha um sítio que ele frequentava numa região chamada Alexânia, em Brasília, nos arredores de Brasília, em que ele observava esse fenômeno com muitas e muitas pessoas, inclusive pessoas de patente militar alta, oficiais, né? Então sim, Brasília é uma cidade, aqueles planaltos ali, sim, que dá para também ter essa facilitação para avistamento. Você já conversou com alguém, doutor, que viu e demonstrou, por exemplo, ter mudado a filosofia de vida, ter mudado a percepção do mundo? O que mudou na vida de quem você conversou que teve um avistamento? Sim. Além, né? Você já está falando aqui que você é um estudioso, está buscando Mas o que muda na vida de quem tem uma sensação dessa? Eu acho que quando a gente começa a buscar esses assuntos e sem aquela viagem, né, de tudo ser místico, tudo, não. Mas uma busca séria, uma busca por evidências, por fatos, a gente consegue constatar como que a gente é pequeno, né? Como que fora desse planetinha, desse pontinho, pode ter muito mais coisa, né? E aí até trazendo para uma citação que as pessoas gostam de ouvir, né, uma citação bíblica, né, a própria Bíblia fala, né, na casa de meu pai há muitas moradas. Que presunção seria essa nossa da gente acreditar que só aqui a vida ela logrou êxito e se desenvolveu,
né? Então a gente consegue perceber que essa afirmação ela pode não ser verdadeira, e tem que muito mais coisa pode estar fenômeno a ser rolando. descoberto, com certeza. Muito mais fenômeno, coisa. né? Você acha que eles não entraram ainda em contato imediato? Tem um filme, né, gente? Assistam Contato Imediato. Sim. Por que eles não entrariam em contato com a gente? Cara, tudo hipótese, né? Mas tudo você tem alguma, assim, mais provável? Mas quem disse que eles não entraram? E aí, pronto. Ronaldo, entraram ou não entraram em contato com a gente? Será que não entraram? Não entraram ainda pousando lá na Casa Branca, lá no Palácio do Oi, gente, estamos aqui no podcast do Fato. Lá no centro de Pequim, né? Lá no centro de Mumbai. Uma invasão alienígena, nada, isso está muito... Ou será que esses caras estão vindo aqui estudar? Ou será que eles olham a gente como a gente olha para as formigas? Ou será que eles estão entre nós? Um pesquisador que vai à Amazônia pesquisar a onça pintada, ele conversa com a onça? Ele fica ali, ô onça, o que você acha do estudo? Ele simplesmente vai lá, estuda e ponto, e bota um comunicador, extrai sangue e vai. E some, ninguém viu. Ninguém viu. Né? Você vai estudar um tubarão, né? Uma tartaruga. São hipóteses. Você vai lá nesse lugar lá da Bahia, como é que chama? Igatu. Igatu, 500 quilômetros lá pra dentro, onde tem cascavel, onça, né? Vai pesquisar lá e ninguém vai saber que o cara foi lá. Então você vai perguntar o objeto de estudo. Quem garante que nós não somos os objetos de estudo nesse sistema todo? Ronaldo vai dar uma pérola aí, Ronaldo. Fala aí, Ronaldo. Gostaria de saber como que está a comunidade, se pode dizer, ufológica, com a aproximação do 3i Atlas, né? Sendo que há uns anos atrás passou aqui em nosso sistema solar o Oumuamua. E agora tem essa próxima aproximação aí. Vocês estão com alguma expectativa? Pauta no assunto da reunião de vocês? Como que é? Então, na verdade, a gente não tem assim bem, eu pelo menos não faço parte de um comitê que a gente debate. Não é uma sociedade secreta, gente. Não, são questões. Às vezes as nossas pesquisas e buscas são absolutamente solitárias, né? Quando a gente vai viajar, por exemplo, enfim. Mas assim, não tenho visto nenhum tipo de comoção. Eu acho que é mais um dos milhares e milhões de objetos que atravessam a nossa galáxia, né? Esse que você falou, o Oumuamua, ele é um objeto que veio de fora do nosso sistema, isso foi constatado, né? E ele passou e já foi embora também, mas isso é absolutamente rotineiro. Imagina quantos astros cruzam o nosso sistema solar todo mês, todo ano, todas as décadas, enfim. Esse Oumuamua, ele ganhou notoriedade foi um professor de Harvard que afirmou ser poderia ser um objeto tripulado, né? Mas põe uma foto do Oumuamua aí pra gente, Ronaldo, para o pessoal entender também o que é. Ele afirma isso pela forma dele, que, né, levaria a crer que era algo feito, né? A trajetória que ele fez, enfim. Mas não, são objetos que realmente estão aí vagando, né, por esse universo de Deus aí. E há muito a se descobrir, né? Sobre nós mesmos, seres humanos, sem dúvida, sobre o universo muito. E sobre essa possíveis vidas em outros planetas, outras... Doutor Adílio, o tempo é curto, mas foi sensacional. Eu já lhe conheço, já lhe admiro, sou muito grato por ser recíproco. Um dos seus amigos e muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Advogado criminalista, especialista em várias áreas do direito, ex-presidente da OAB, subseção de Cachoeiro, como eu já disse, com maestria, como todos que ali estiveram e estarão daqui para frente. Isso aí. Né? E um abraço também a todos os advogados, que são colegas aqui do nosso operador de direito. Hoje veio falar sobre fenômenos da ufologia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Algum recado final aí para quem está te assistindo? Quem tiver interesse pelo tema, busque canais sérios, obras sérias, pesquisadores sérios. Não se deixe enganar por tudo que chega. 99% do que chega até a gente é baboseira, é besteira, é mentira, é fake para lucrar, para ganhar like, e like é convertido em dinheiro. Mas existem os pesquisadores sérios. Segue aí o Rony Vernet, segue o Arthur, enfim, assistam esses documentários que eu recomendei aqui nesse bate-papo, que vocês já vão ter um norte inicial aí para vocês começarem a conhecer um pouquinho mais desse tema. Obrigado, doutor. Sucesso sempre. Obrigado, e vamos para Rio de Janeiro. Vamos, Serra da Beleza. Vamos lá. Eu, Ronaldo, você, vamos lá? Vamos Fechada. Próxima oportunidade, nós vamos lá e vamos mostrar aqui para vocês o vídeo completo. Vamos fazer um vlog. Fazer um vlog lá.
E eu não acredito que você ficou até agora sem dar like, sem seguir o canal, sem participar, compartilhar. Aproveite agora, faça isso tudo, entre em contato com a gente, assine o Jornal Fato e também acesse o nosso site. O QR Code está aí, se você quiser entrar também no nosso canal do WhatsApp, você vai receber ao longo do dia notícias em tempo real. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora e até a próxima, pessoal, com mais um assunto interessante aqui no Podcast Fato. Até lá!